E aí, viajantes? Um videozinho bem simples, com pouquíssima edição, porque o pai aqui tá off, né? Sir Leafar do Leafarverso está resolvendo 1 milhão de problemas na vida pessoal, mas eu preciso fazer esse vídeo para que vocês não fiquem sem conteúdo aí no canal. Um videozinho de anúncio de que eu vou começar a fazer conteúdo retro gamer aqui nesse canal. Vou começar a fazer conteúdo retro gamer, por quê? Porque eu estou usando o Leafarverso como uma forma de terapia e uma forma de criar uma comunidade sobre todas as coisas que eu estou gostando no momento. Não só as coisas que eu gosto, mas sim as coisas que eu também vou gostar num futuro breve ou num futuro de longa distância, né? Por que eu estou fazendo isso? Nostalgia, limitação financeira e é óbvio, porque eu gosto muito mais dos jogos antigos do que dos jogos atuais. Eu prefiro 1000 vezes gastar dinheiro, tempo e energia assistindo uma série ou a um filme ou assistindo uma gameplay do que jogando a maioria dos jogos que foram lançados nos últimos anos. Todos os games assim, pelo menos a maioria ali depois da pandemia, quase nenhum me pegou como os games anteriores ali a 2019, 2018. Eu fiquei muito louco. Os últimos games que eu fiquei, assim, dos mais recentes, que eu fiquei completamente fissurado e querendo jogar foi Zelda Breath of the Wild e Red Dead Redemption 2. Esses foram os últimos 2 games que eu instalei, ou comprei, ou pirateei, e eu fiquei louco de jogar, de dormir de madrugada e acordar cedo no dia seguinte para poder jogar mais. Eu gostei muito. Até mesmo o Tears of the Kingdom, o Zelda Tears of the Kingdom, se não me engano, é de 2022, não me pegou tanto quanto o Breath of the Wild, apesar de que eu joguei umas belas 50 horas, né, 50 ali, quase 100 horas de gameplay desse jogo. Mas não chegou nem perto do que o Breath of the Wild fez, e principalmente o que o Red Dead Redemption 2 fez, porque eu fiquei retardado mental quando eu comecei a jogar esse game. E é uma história, é um jogo que eu posso falar aqui no futuro se vocês quiserem. Então, estão introduzidos lá ele. Promessa aqui é contar a minha história real com games, não só a análise de opinião. Para quem não sabe, este é um canal onde eu dou minhas opiniões e também faço vídeos expositivos, né, misturando cultura pop em geral com os temas políticos, financeiros, econômicos que eu costumo estar por dentro, né? As questões de ideias mais libertárias, anarquistas, stirnianas, agoristas. Eu gosto de misturar essas coisas. E esse vídeo é um vídeo onde eu pretendo falar sobre o início de tudo. No vídeo anterior, que quase ninguém viu, o vídeo de Duna, eu falei que eu descobri que era nerd, eu descobri que estava curtindo demais as coisas da cultura pop, um conteúdo, uma produção, né, de cultura pop ali. Quando eu tinha meus 6, 7 anos foi quando eu descobri que eu era nerd, porque meu primeiro hiperfoco foi dinossauros. Mas não foi apenas um hiperfoco de criança normal. Eu era muito especialista em dinossauros. Nos períodos, né, o Jurássico, o Cretáceo, né, os nomes científicos de cada dinossaurinho, de cada dinossaurão e tal. Eu era muito doido. Mas a segunda coisa que me fez entender que eu era bem nerdão, nerdola, raiz, foi o meu Super Nintendo. Foi onde tudo começou. Eu comprei não, né? Meus pais compraram um Super quando eu tinha 6 para 7 anos, ou já tinha 7 anos. Eu acho que foi presente de aniversário ou de ano novo. Se foi de ano novo, eu tinha 6 para 7. Se foi de aniversário, eu já tinha 7 anos já. Foi quando eu peguei lá o meu Super Nintendo em 1999, no início ou no meio do ano, né? Não lembro bem. E foi onde eu descobri que dava para ser feliz, para ter entretenimento, para brincar, sem ser julgado pelas pessoas, sem me machucar, sem o problema que eu tinha com quase tudo, que era não ser bom em nada. Porque para você ser bom em alguma coisa, você precisa praticar aquela coisa. Como eu era uma criança muito presa, eu não praticava, né, futebol, bolinha de gude,
Peão até fiquei bom depois, mas futebol, bolinha de gude, pipa. Eu não conseguia ser bom. Então eu me sentia muito abaixo da média em relação às outras crianças. Porque eu não podia fazer. Eu só podia fazer lá, na hora do jogo, na hora da brincadeira, na hora do queimado, na hora de soltar pipa, na hora de jogar bolinha de gude, na hora de jogar futebol. Eu só era testado sem treinamento prévio. Então eu me achava muito ruim. E o videogame foi onde eu me senti livre pra ser ruim e melhorar, sem que as pessoas me julgassem, sem que as pessoas me excluíssem porque eu não era tão bom e tal. E foi ali no Super Nintendo onde uma paixão se iniciou. 3 paixões, né? A trindade da minha vida como gamer, a trindade da minha maior paixão de gamer criancinha, que foi Mario, Donkey Kong e Zelda. No caso, né, representado aí pelo Link, Super Mario World de Super Nintendo, a trilogia Donkey Kong Country e Zelda A Link to the Past. São jogos que me marcaram demais. Óbvio que tiveram mais uns 20, 30 nomes de jogos aí desse console, do Super Nintendo, que me marcou muito também, mas nada se compara a Donkey Kong Country, Super Mario World e Zelda A Link to the Past. São obras-primas que eu coloco todos os meus sobrinhos, priminhos, criancinhas, eu coloco pra jogar, porque é atemporal e é um jogo magnífico. São jogos magníficos, né? São jogos marcantes e que mereciam muito mais destaque hoje em dia em questão de remakes, remasters, pela Nintendo, no caso, né? Que são todos jogos da Nintendo. Mas é engraçado porque a experiência de jogar naquela época era um negócio completamente diferente de hoje. Mas completamente diferente. Você não tinha... Por exemplo, se você era muito pobre e você não tinha nenhum Super Nintendo, não tinha nenhum Polystation, rolava, acontecia. Pelo menos aqui, ó, eu moro no Rio de Janeiro, tá? Região metropolitana, onde você tem acesso fácil a muitas coisas. Tinha acesso fácil a muitas coisas nos anos 90. Mas imagine uma criança do norte, do nordeste, do interior do sul, do interior do centro-oeste, do sudeste da minha região aqui. Imagine como eram para essas crianças que não tinham absolutamente nada. A minha realidade já era melhor do que mais da metade da população. E mesmo assim, não existia a internet 2.0 que a gente tem hoje. A experiência de conhecer um jogo novo era um negócio muito diferente e muito mais legal. Você não podia colocar para assistir a qualquer momento a gameplay do Crash Bandicoot do PlayStation 1. Você não tinha como ter um PlayStation 1 porque era caríssimo, era $199, isso em 96, 97, se não me engano. Não tinha como um brasileiro ter. Aí como é que você ia ver o Crash Bandicoot? Você não via, porque não tinha. Não é como hoje que você não pode ter o Pragmata, não pode ter o GTA 6 no final do ano. Não pode. Mas você vai assistir, você vai ver como é o jogo. Antigamente não tinha isso. Então o que estava na nossa mão era aqueles jogos mais antigos. E ali em 99, 2000, o que me fisgou foram os jogos de Super Nintendo. E eu aluguei. Existiam locadoras, para quem é jovem aí, existiam Netflix físicas, que você tinha que sair na rua, ir até a lojinha e pegar a mídia física, o DVD, a fita, o VHS, e pegar aquilo, e você podia ficar normalmente 2 dias. As locadoras funcionavam com um aluguel de 2 dias, eram 48 horas, né? E se você alugasse às vezes na sexta ou sábado, você podia entregar na segunda. Tinha uma promoção dessa. Ah, não, se você aluga na sexta ou no sábado, você pode entregar só na segunda, né? E eu aluguei muitas fitas de Super Nintendo. Como eu fui uma criança feliz ali entre 99 e 2002, 2003, até 2005. Eu tive um Super Nintendo até 2005. Como eu fui feliz com os jogos que existiam na locadora de VHS, de DVD, já tinha DVD na época, e tinham ali os aluguéis também de consoles do PlayStation 1 e do Nintendo 64. Estranhamente, o Sega Saturn, na minha região, quase ninguém tinha Sega Saturn. Quase nenhum coleguinha teve. Assim, eu tive um conhecido distante, nem era colega próximo, não, nem amigo, que tinha um Sega Saturn que estava guardado num porão, mas isso eu descobri lá para 2008, 2009, assim, muitos anos depois. E
a cultura do Nintendo 64 e do PlayStation 1 já estava começando a pegar a galera da classe média baixa, que era onde eu fazia parte, né? Isso ali em 2014, 2004, 2005, quando eu já estava ali com meus 12, 13 anos. Na verdade, foi com 11 anos. 11 anos era 2003 eu tinha 11 anos. Em 2004 eu tinha 12, então foi entre 11 e 12 anos foi quando eu ganhei. Eu vendi meu Super Nintendo, porque eu já tinha jogado tudo e eu já tinha enjoado de tudo na época, né? Porque hoje em dia, se você botar, eu jogo como se fosse a primeira vez, porque eu acho maravilhosos a maioria dos games daquele console. Mas aí minha mãe vendeu o Super Nintendo, vendeu outros brinquedos aqui e o que ela fez? Comprou pra mim, do mesmo vendedor, que no caso é o meu primo Playboy, que tinha um pai rico, do mesmo vendedor, um Nintendo 64. Eu lembro que custou R$120 um Nintendo 64 em 2002. Se a gente calcula pela inflação, como se fosse uns R$800 hoje, R$900. Foi uma graninha, né? Dos R$120. Se o salário mínimo era 300, quase metade de um salário mínimo, né? Chutando assim por alto, eu não tenho na cabeça e também não vou pesquisar não, porque eu estou sem tempo, não vou conseguir fazer isso a tempo hábil. Mas peguei meu Nintendo 64 e foi o console da minha vida. Não tem pra ninguém. Não teve PlayStation 2, não teve Nintendo Wii, não teve videogames do vizinho que emprestou, do tio. Não tem. Eu sei que muita gente aí ama o PS2, ama o Xbox. A galera mais novinha aí tem uma paixão gigantesca pela geração PS3, Nintendo Wii e Xbox 360. Eu sei que são, assim, é o ápice da cultura pop e dos games. Foi a geração PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii. Eu sei que foi, mas não tem como. Nintendo 64 é a minha paixão absoluta. Eu acho que nenhum console e nenhum conjunto de jogos de videogame vão conseguir ser mais nostálgicos e vão me trazer mais gratidão por ter vivido a adolescência que eu vivi, né? Eu tinha 12, 13 anos, já era adolescente, não era mais criança, já era pré-adolescente, não era mais criança, né? Do que o Nintendo 64. Inclusive, o que me motivou a criar conteúdo retro gamer na internet, né? Repetindo, esse canal não é um canal de retro gamer, ele é um canal de cultura pop mais política, mas o que me motiva a testar os jogos de videogame, a pegar todo o contexto da época, todo o contexto social e toda a questão técnica e o fato de que os desenvolvedores tiravam leite de pedra quando produziam os jogos daquela época e trazer isso pra cá pro canal. O que tá me motivando a fazer conteúdo pra cá é o Colônia Contra-Ataca, o canal do Sr. Wilson, meu xará Wilson Rafael, né? A série dele, Zerando 64, me deu muita vontade de fazer uma série chamada Jogando Retro Gamer, que eu não vou zerar os jogos retro gamer, não vou. Eu tentei, e eu posso fazer um rápido panorama aí da minha onda, da minha vibe retro game dos últimos meses. Eu tentei jogar o primeiro Zelda, que é minha franquia de jogos favorita. Zelda é o top 1, é a que eu mais gosto de todos, assim. Pra mim não tem um jogo mediano, todos são bons, inclusive os que são considerados ruins, né? Porque se você tem que olhar pela ótica da época. Eu tentei jogar Zelda 1, o primeiro Zelda de Nintendinho. Não deu! Eu joguei 3 dias. Durante umas 2 horas do dia eu joguei durante 3 dias. Então eu tive umas 6 horas de gameplay. Não deu. É muito maçante ouvir a mesma musiquinha, morrer no mesmo lugar, apanhar do mesmo inimigo, ver a dificuldade, que já é um negócio absurdo desde o início, ficar mais complicada ainda com o tempo. Então, assim, existem jogos que não envelheceram tão bem. Essa é a verdade. E eu quero fazer uma série aqui no canal sobre os jogos antigos que eu joguei ou os que eu não joguei. Eu fiz uma lista com o auxílio da inteligência artificial, na verdade de várias inteligências artificiais. Eu fiz uma lista de os melhores jogos de 30 anos após o meu nascimento e 30 anos antes de eu nascer.
seriam 60 anos de videogame. Desde o primeiro jogo de videogame, o primeiro de todos, que foi em 1972, 62, acho que o primeiro videogame foi, assim, né, que foi repetido, que foi copiado, foi colocado em vários computadores diferentes, foi em 1962, o primeiro videogame, esqueci o nome dele. Até 2022, que quando eu chegar lá já vai ser Retro Gamer, né? A série infinita que não vou acabar nunca essa série do canal, mas é justamente para não ter fim mesmo. Pegar todos os jogos de tal ano, vamos lá, o jogo de 91, jogo de 98, jogo de 2007 e fazer uma lista dos 30 a mais, os 30 melhores jogos ali, e fazer uma review bem nesse estilo do Zerando 64 do canal Colônia Contra-Ataca. Fazer uma review ali, jogar umas horinhas desse jogo e falar todas as questões de enredo, se tiver, né? Porque tem jogo que nem enredo tem, naquela época não tinha. Gráficos, sons, músicas, fator replay e se envelheceu bem ou se envelheceu mal, e fazer um rankingzinho, né? Notas de 0 a 10, né? E fazer um ranking dos melhores jogos de todos os tempos ali. Seriam, né, 30, seriam 900 jogos, seriam 30 jogos por ano, aí seriam 900 jogos, aí eu podia adicionar mais 100 jogos, aí seriam 1000 jogos para se jogar antes de morrer, né, ou antes do mundo acabar. Eu pensei em fazer essa série aqui no canal e muito provavelmente essa semana já vou começar com o primeiro título, que vai ser Pokémon Red and Blue, Pokémon Red and Green ou Pokémon Red, Green, Blue, que por mais que eu tenha falado de Donkey Kong, Super Mario e Zelda, Pokémon é o jogo que eu mais joguei na vida. Pokémon Fire Red Leaf Green é o jogo que eu mais tive replay, é o jogo que eu já joguei 1 milhão de formas diferentes. E assim, eu vou criar algumas regras para essa minha série de vídeos de jogos Retro Gamers, e obviamente vai ter jogo de PC também, não vai ser só de console, porque existem muitos jogos que eu não joguei, porque um breve histórico ali da minha vida entre 2006, 2007 até 2020 é de que eu trabalhei e estudei muito, e eu desfoquei dos jogos, uma coisa que eu sempre gostei muito, mas eu tinha que começar a melhorar um pouco o meu padrão de vida. Eu tive que estudar, tive que correr atrás, tive que trabalhar bastante para ver se eu criava um know-how, para ver se eu criava um patrimônio, né? E esse patrimônio ainda está sendo criado e está, nossa, engatinhando ainda, falta muita coisa, né? O investimento em Bitcoin me ajudou muito, investir na minha casa própria ajudou também a eu ficar ser um adulto tranquilo hoje, mas ainda está passando muito longe porque, né, nós somos brasileiros e vocês sabem muito bem, vocês aí que estão entre 20, 30, 40 anos de idade aí que me assistem, sabem muito bem que não importa o quanto você trabalhe, o quanto você estude, o quanto você faça cursos, o quanto você aumente sua renda, você continua pobre pra caramba e não consegue melhorar o seu padrão de vida com facilidade. Porque aqui no Brasil o poder de compra é ridículo, não tem como a gente acumular patrimônio sem que o governo nos roube. E essa é a parte do tema político, financeiro e econômico do canal que está nesse vídeo. E só pra concluir, pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo até esse momento. E eu faço um pedido. Comentem abaixo, comentem nesse vídeo, né? Não esqueçam de dar o like, mas comentem sobre temas que vocês querem ouvir as minhas opiniões ou que vocês querem que eu produza um vídeo expositivo, né? Que tem diferença entre você fazer um conteúdo de opinião, né? Um jornalismo de opinião, vamos dizer assim, e um jornalismo expositivo, onde você pega fatos e expõe esses fatos, ou você faz um paralelo entre, né, os conceitos que você trata com a realidade. Então vocês comentem aí, digam o que vocês querem ouvir, o que vocês querem desse canal. Vamos tornar o Leafarverso uma comunidade muito boa, que seja bem edificante e divertida para a maioria dos que fazem parte. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, meus viajantes, e até a próxima.